Fala, torcedor do Verdão, tá chegando a hora do nosso confronto, um clássico paulista contra o Santos. Esse jogo vai ser no Allianz Parque, na nossa casa, 18h30, e muita expectativa para a provável estreia do Paulinho com a camisa do Verdão 2026, um jogador que a gente está esperando faz tempo que ele jogue, um jogador de bastante qualidade, tomara que ele possa fazer alguns minutos ali com a camisa do Verdão e se ambientando, e quem sabe, né, torcedor, até marcar o gol da nossa vitória. Eu vou trazer aqui também a provável escalação do Verdão para esse confronto. Eu separei aqui corte da programação, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. A gente segue girando a nossa equipe, ninguém larga a mão de ninguém, hein? E sem estourar o link, sem ocupar o tempo do amiguinho, hein, Vinícius Nicoletti? O recado, claro, não é especificamente para você, nem pro Edu, é para todo mundo que tá ouvindo. E o Palmeiras, como é que vai pro jogo de amanhã, hein, Vinícius? Quero saber quanto tempo eu tenho para não estourar aqui, viu, Bruno? Abraço para você novamente, meu companheiro, abraço para todos aí no estúdio. Pois é, Palmeiras nessa expectativa da volta do Paulinho, ele pode ser relacionado para o jogo, vai fazer o treinamento agora à tarde com todo o elenco do Palmeiras e depende da avaliação da comissão técnica e principalmente da resposta do jogador a esse treinamento. Paulinho não joga há 10 meses, está se recuperando e também tem a questão do desconforto muscular. Se ele não sentir dores, se não sentir nenhum desconforto muscular, será relacionado para a partida e pode então fazer a sua estreia em 2026, essa volta tão esperada do Paulinho, jogar apenas, pelo menos, alguns minutos. Essa é a grande expectativa do treino do Palmeiras nesta sexta-feira. O técnico Abel Ferreira preocupado com o desgaste do elenco, porque o Palmeiras vai fazer 3 jogos no período de 6 dias, jogou no Paraguai, joga contra o Santos e na terça-feira que vem tem a partida contra o Sporting Cristal. Então é mais recuperação do que treinamento nesse momento, ninguém será poupado, mas jogadores desgastados, claro que podem ficar fora dessas 2 partidas seguintes contra Santos e também diante do Sporting Cristal. O Palmeiras defende a invencibilidade, são 12 jogos sem perder, com 9 vitórias e 3 empates, e tem um tabu também contra o Santos. Não perde para o Santos no Allianz Parque desde 2017. É uma sequência de 8 vitórias consecutivas. Aliás, só perdeu uma vez para o Santos, só essa vez em 2017. São 17 jogos com 12 vitórias do Palmeiras, 4 empates e apenas uma derrota. Perdeu em 2017. Então é um tabu também que o Palmeiras vai defender sábado contra o time do Peixe no Allianz Parque. Bruno. Perfeito, obrigado, viu, Vinícius? E o Ney, hein? Será que o Ney vai jogar? O Mari Capra foi meu vencedor da semana e meu perdedor também, hein? Então esse jogo de sábado pode, de repente, desempatar essa história. Faltam 5 jogos antes da convocação. Ele não pode queimar essa chance, Mari. Oi, Bruno, muito boa tarde pra ti, pros amigos do Sport Center. Tenho umas notícias pra ti então, tá? Porque o Neymar não vai jogar no jogo de amanhã às 6h30 da tarde contra o Palmeiras no Allianz Parque. Jogo esse válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, a tendência e o desejo do técnico Cuca era que o Neymar fosse sim relacionado, a princípio, para ficar no banco de reservas, mas isso não deve acontecer. Primeiro porque o Neymar tem aquela restrição que a gente já conhece, é o gramado sintético, e também pelo desgaste que ele vem sofrendo dos últimos jogos. Então, o Santos quer contar com o Neymar como titular lá no Paraguai contra o Deportivo Recoleta, jogo que acontece na terça-feira, e por isso, então, o Neymar deve ser poupado da partida de amanhã. Por outro lado, a gente deve ter sim o Gabigol sendo relacionado para a partida. A gente sabe que ele também tem essas restrições com o gramado sintético. O Cuca tinha dito que ia conversar tanto com o Neymar quanto com ele, mas o Gabigol se colocou à disposição e deve sim ser relacionado para a partida. Bom, dando uma atualização também do departamento médico, a gente tem o Gabriel Menino tratando uma lesão na coxa direita, o Gustavo Henrique tratando uma lesão na coxa esquerda, os dois ainda sem previsão de retorno. A boa notícia é que Zé Rafael já está treinando, já se recuperou da sua lesão e pode voltar a estar à disposição do técnico Cuca para a partida de amanhã. Lembrando também que o jogo é muito importante para o Santos, que está na primeira posição da zona de rebaixamento do Z4 ali, com apenas 14 pontos no Brasileirão. Então, um clássico muito importante para o Santos, mas sem o Neymar, Bruno. Perfeito, obrigado, viu, Mari? Então a informação é que o Neymar não deve ser relacionado para a partida contra o Palmeiras. Que nós vamos começar pelo Paulinho. Bom tem a manchete lá no GE. Enfim, Paulinho está relacionado. Se vai jogar é outra coisa. Mas ele está relacionado para o clássico contra o Santos, hein? Olha só, depois de muita expectativa, será que é hoje? Será que não é? Não era. Será que é hoje? Não é? Não era. Agora parece que é.
né? O Paulinho está relacionado, tá na concentração com os jogadores do Palmeiras, participou normalmente do treino da sexta-feira e está disponível para o jogo. Pode acontecer dele ser... Ainda tem o corte Depende do tempo de relacionado. Quantos relacionados, né? São 23 jogadores com permissão para participarem do jogo, né? Ele está relacionado para estar no banco. Exato. Então, porque podia ele estar relacionado e ser cortado do banco. Vou ver agora isso. Antigamente. Tem os relacionados. Hoje em dia não tem. Normalmente se relacionam os 23, né? Porque é muita gente já no banco. Isso. O Palmeiras não divulgou os relacionados. Isso. Aqui. Mas Paulinho está na relação e há a possibilidade de ele eventualmente participar de alguns minutos do jogo contra o Santos. É o principal reforço da temporada, né? Junto com o Arias. Digo para essa temporada, sim, porque quase não jogou a temporada passada, foi importante lá no Mundial de Clubes, deu uma pequena amostra do que ele é capaz de fazer. Vivendo com dor. Isso. Tomara que ele consiga voltar em bom nível, né? Livre de dores e pronto para fazer o que ele mais sabe, que é jogar um bom futebol. Tem muita coisa para ele vencer nessa etapa, né? Porque é o tempo de inatividade. Eu acho que deve ter um nível de insegurança também, porque é uma coisa muito delicada essa lesão, que é uma questão óssea, né? De fratura por estresse numa região que você exige raro, canela, né? É raro essa lesão, né? Raro, difícil de cuidar, difícil de curar. Que provavelmente vai, talvez, exigir dele suportar dor em alguns momentos, tomara que o mínimo possível para que ele possa desempenhar. Agora, é um talento enorme, né? Infelizmente, a gente foi privado de ver um jogador dessa qualidade durante tanto tempo. Quase um ano, né, Mansur? Se a gente pensar que ele jogou em julho... Aquele gol contra o Botafogo. Isso, o gol contra o Botafogo foi em julho. Já são 10 meses, né? 10 meses, praticamente. Então, assim, é um jogador de altíssimo nível, capaz de impactar demais o futebol brasileiro, como tinha impactado no período dele no Galo, e tomara que ele tenha saúde para jogar o máximo possível, né? Primeira coisa, ele está recuperado, pronto para jogar, tendo uma sequência. Se ele entrar no jogo amanhã, acho que nem dá para cobrar o melhor Paulinho que a gente conhece, que é absolutamente fora de propósito, porque é um jogador em recuperação de uma longa inatividade. Vencer a ansiedade, né, de estar muito tempo fora, a ansiedade da cobrança, que essa cobrança é normal por tudo que ele pode impactar, né? Eu até citei há um tempo atrás falando sobre o Paulinho, da questão dessa inatividade. É natural que quando ele voltasse a treinar, demandasse um certo tempo para que ele fosse relacionado, né? Claro que a torcida vendo ele treinar, ele chegou a viajar para um jogo, se eu não me engano, a estreia do Palmeiras na Libertadores foi fora de casa. Ele chegou a estar na viagem, mesmo não podendo ser relacionado, para estar presente com o grupo e treinando. Isso vai gerando uma ansiedade, né? E, consequentemente, gera uma ansiedade nele, porque ele deve estar louco para voltar a jogar. Então, ele controlar primeiro essa parte mental, essa questão da dor. Eu acredito que, assim, com jogos, né, que são movimentos totalmente imprevisíveis, coisas que ele não faz no treinamento, que ele consegue dar uma segurada. Ele pode ter uma dor ali e aqui, mas que com o departamento médico ele consiga controlar e que ele consiga, nesse restante de temporada, né, nessa metade final de temporada, ele consiga, pós-Copa do Mundo, ele consiga manter uma regularidade de desempenho e de minutagem em campo, para daí esse ano que vem ele conseguir voltar com tudo. Sabe o que eu fiquei com dúvida? É claro que o pessoal do Palmeiras jamais vai admitir isso, jamais. Mas se a questão do Palmeiras mandar os seus jogos sempre num gramado sintético, onde o impacto, né, pode atrapalhar um pouco quem tem e quem volta de uma lesão grave como essa do Paulinho, se esse fato, imagino que ele deva estar fazendo treinos no gramado sintético lá do centro de treinamento da academia de futebol também, né? Deve estar participando. Afinal de contas, metade dos jogos do Palmeiras acontecem em um gramado sintético. O Campeonato Brasileiro mais da metade, porque tem rivais. Um quarto do campeonato joga no sintético. Pois é. E aí eu fiquei pensando se também essa demora maior para que o Paulinho pudesse voltar aos campos também não tivesse a ver com o fato dos jogos do Palmeiras quase sempre, né? Pelo menos os jogos em casa acontecerem no gramado sintético, né? Se o Palmeiras tivesse um gramado natural no Allianz Parque, se talvez esse processo não tivesse sido adiantado um pouco, né? Claro que lá ninguém do Palmeiras vai assumir isso, vai dizer que não, claro que não tem nada a ver e tudo. Mas foi algo que me veio à cabeça durante esse processo em que ele estava pronto, treinando sempre com os companheiros, e já há semanas a gente tem ouvido dizer que ele está treinando
full time ali, sem né? limitação. Sem limitações, Mas, com os companheiros. Assim, ele treinar sem limitação não quer dizer que ele está apto para jogar, porque a insegurança que o jogador acaba adquirindo nesse tempo de inatividade é muito grande. Então, como eu citei, a questão dos lances, né, imprevisíveis, por mais que no treinamento você consiga controlar muito mais do que no jogo, serve para que você perca o medo. Às vezes ele estava clinicamente e fisicamente bem, porém as reações dele no treino não eram as reações que um jogo necessita, precisa, na verdade. Então, assim, Acho que até os companheiros de devem poupá-lo um pouco no treino, né? No início, uma hora sim. de uma dividida. No início, sim. Até mesmo o próprio jogador, que aconteceu comigo, quando eu tentei voltar, né? Eu falava, gente, pelo amor de Deus, é jogo, eu preciso de perder esse medo de tomar uma chegada, que vai acontecer, ainda mais o Paulinho, né? Joga de costa toda hora, vem o zagueiro e vapo. Então, assim, eu acho que esse tempo de treinamento foi para ele se readaptar a situações muito próximas do que pode acontecer no jogo. É por aí. Vamos ver a provável escalação do Palmeiras, então, para esse clássico contra o Santos no Allianz Parque, neste sabadão. Olha só, o time deve ter Carlos Miguel no gol, Giai na lateral direita, a dupla de zaga Gustavo Gomes e Murilo, e o Arthur na lateral esquerda. Meio campo com Andréas Pereira e Marlon Freitas, Alan e Arias, Sousa e Flaco. Ao contrário do que o Abel fez em outras temporadas, né, Mansur? O Palmeiras tem repetido bastante a sua formação, entre aspas, ideal, né? A gente sabe qual é o time do Palmeiras. É isso. A gente é capaz de a cada escalação do Palmeiras dizer tá faltando esse ou esse. Eu não sei se é por causa da circunstância de o Palmeiras. Normalmente na Libertadores ele já ganha 2 partidas seguidas e já começa a dosar pouco dentro do grupo. E aí ele pode poupar, como fez no ano passado, por exemplo. Ele quase não jogou com o time titular na fase de grupos da Libertadores, né? Ele começou a meter força total no Brasileiro e poupar na Libertadores. Dessa vez ele está utilizando um procedimento diferente, escalando quase sempre o mesmo time. Isso, hoje a gente olha para o time que a gente imagina como está claramente definido, quem são os dois homens, os dois meias pelos lados, a dupla de volante. A dupla de atacantes a linha hoje é o Vitor Roque. O Vitor Roque. Só que o Sousa está jogando muito bem, mas a gente ainda assim imagina que o Vitor Roque, bem apto a jogar, estaria no time. Mas é o time do Palmeiras hoje. O torcedor consegue escalar. Então a gente sabe que tá nessa escalação aí. Hoje é uma base que está sendo usada em todos os jogos e o Vitor Roque, em tese, é o jogador que está para somar esse time. Você imagina o motivo pelo qual ele tem feito isso, Ramon? De ter dado mais rodagem para o time titular, trocando menos, como ele habitualmente faz quase que desde que chegou ao Palmeiras? Assim, eu acho que essa sequência agora, no qual ele tanto reclama, e com razão, por questões do calendário, né? Ela é primordial para o fim da temporada, né? Como tem uma parada no meio. Acho que tem longa, a ver com isso, né? Ele pode estar dando um sprint agora nesses jogadores, agora, daqui a pouco porque vai descansar. Alguns não vão usufruir disso. Exato. Isso. Mas mesmo na volta, é provável que tenham férias, porque as seleções vão sendo eliminadas, os jogadores vão voltando, tem um período de descanso para depois reiniciar os treinos. Então ele pode esticar um pouco a corda agora, vai ter um descanso ali na frente, vai ter uma parada da Copa, por mais que alguns vão estar no Mundial. Lembrado. Mas assim, até para ele pontuar, para ele fazer uma gordura, para ele conseguir, né? Ter ali um início muito forte para conseguir depois da sequência pós-Copa do Mundo. Que é a maior pontuação do Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro, né? Em termos de aproveitamento nesse início. O aproveitamento do Palmeiras atual, se mantido ao longo de todo o campeonato, ele bate recorde do Campeonato Brasileiro. Pois é. Você falou essa semana isso, sobre isso. Dá 92 pontos. Entre 92 e 93 pontos. Ele está com 82% de aproveitamento. É absurdo o aproveitamento do Palmeiras. Deixa eu mostrar aqui uma ilustração para vocês dos jogos do Palmeiras, dentro desse assunto que a gente está falando, da repetição do time titular, o que o Palmeiras terá pela frente até a parada para a Copa do Mundo lá no fim de maio. Dia 30, né? A última rodada, né? 31. 30 no sábado, 30 de maio. Não? 31 é domingo, né? É domingo. Tem o jogo da seleção, mas os jogos serão no sábado, né? Dia 30. Olha só, os jogos são esses aí, ó. Palmeiras e Santos, né? Nesse dia 2 de maio, amanhã, portanto, lá no Allianz Parque. Aí, Libertadores, na quarta-feira, na terça-feira, né? 5 de maio é terça. Sábado, domingo, segunda, terça. Terça-feira tem Sporting Cristal e Palmeiras, lá em Lima, no Peru. Depois, jogo em Belém do Pará contra o Remo, pelo Brasileirão, no final de semana que vem. Depois, Jacuipense e Palmeiras. Ali tem um descanso, né, Mansur? Se a gente pegar entre o Sport Cristal e Remo, são 5 jogos. 5 dias. 5 dias. Então, 5 dias é luxo, né, Mansur? 5 dias no Brasil é uma Exatamente. pré-temporada. Pois é.
Aí depois de 3 dias do jogo de Belém, olha, mas é bastante viagem também, né? Aí vai jogar... se bem que ele não é na Bahia, esse jogo vai ser lá em Londrina. Estádio do Café. Exato, lá em Londrina contra Jacuipense. Aí o Palmeiras deve poupar, né? Imagino que ele vai dar um descanso ele nesse jogo. Tirar esse jogo do calendário dele. Exato. Esse jogo ele risca do calendário. Então os titulares, na prática, vão ter 4 jogos, né? Até a parada. Não, aí, Não, 16. Aqui tá em 16. vai tem continuar. mais. Essa é a primeira. Tem Palmeiras verdade. e Flamengo ainda nesse meio. Palmeiras e Cruzeiro no dia 16 de maio. É verdade. Tem uma segunda página aqui. Perdão pelo... Dia 19, não é? Flamengo e Palmeiras 23 de maio. Aí tem um Palmeiras e Cerro Porteño, né? Pela Libertadores. Pode estar... eu imagino que o Palmeiras vá seguir bem, mas o Palmeiras não resolveu a situação dele como em outras fases de grupo. Então esse jogo pode ser um jogo que antes do Flamengo e Palmeiras, ele precise dos jogadores. É verdade. Aí Flamengo e Palmeiras no dia 23 de maio, né? O jogo que por enquanto é do líder contra o vice-líder, não sabemos como lá estarão. Depois, 2 jogos em casa para fechar. Palmeiras e Júnior Barranquilla da Colômbia, no Allianz Parque, e Palmeiras e Chapecoense, o jogo que encerra a participação do Palmeiras pré-Copa. É verdade. Então, essa é a tabela, esse é o calendário do Palmeiras até o fim desse período antes da Copa do Mundo, né? Como é que é, seu Eugênio? Sim. Exatamente. Quem está em 3 competições, todo mundo que está em 3 competições, né? Libertadores ou Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, vai ter o mesmo calendário. O que difere é que às vezes um time tem um pouco mais de descanso numa rodada, um pouco menos na outra, são 3, 4, como a gente viu ali entre um jogo e outro, o Palmeiras tem 5 num dia, depois passam os jogos de 3. Estou olhando aqui, por exemplo, o calendário do rival mais próximo do Palmeiras, que é o Flamengo. Você vai encontrar rodadas que eles vão jogar, quando um está jogando, o outro está jogando também. Rodada de Libertadores, rodada de Brasileiro. Algumas semanas o espaço do Palmeiras é um pouco maior, algumas semanas o espaço do Flamengo é um pouco maior, dependendo de uma série de circunstâncias. O que aconteceu? A CBF precisa esperar a Conmebol divulgar a tabela da Libertadores para ela poder desmembrar a tabela de Brasileiro. A gente tem a tabela do Brasileiro, toda ela desmembrada até o meio do ano. O Flamengo e Palmeiras, por exemplo, é um jogo que precisou ser sábado, porque depois do Flamengo e Palmeiras, o Flamengo joga na terça contra o Cusco. E o jogo do Palmeiras aqui, que é dia que antecede o último jogo, contra o Júnior Barranquilla em casa, 28 de maio. Não pode jogar 30, que é no sábado. Vai ter que jogar 31. Vai ter que jogar domingo. Só que aí é um problema, né? Porque tem jogo do Brasil. Mas tira o horário, muda o horário. Vai ter que jogar de manhã, no domingo, alguma coisa assim. A ver o que a CBF vai se programar aí para essa última rodada pré-parada para a Copa do Mundo. Estou dando uma olhada aqui se já tem. A previsão por enquanto é 31, mas... Isso. Talvez o horário que vai precisar... Palmeiras e Chapecoense. Brasil e Panamá jogam às 6 da tarde, né? De repente pode botar o jogo às 4, né? É isso. Deixa eu trazer aqui para vocês também as informações do Santos Futebol Clube, que não terá Neymar, infelizmente. Né? Havia uma expectativa de repente, o Neymar que o Neymar pudesse participar desse jogo na grama sintética do Palmeiras. Não vai acontecer. Quem traz detalhes pra gente é o Murilo Tauro. Fala, Murilo! Fala pessoal, o Santos fez hoje o seu último treino antes da bola rolar amanhã no Allianz Parque, 6h30 da tarde. Santos e Palmeiras se enfrentam. As duas equipes, a gente sabe, vivem momentos diferentes no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder e o Santos, na última rodada, entrou na zona de rebaixamento. Se o Santos quiser sair das últimas colocações do Brasileirão, vai precisar vencer fora de casa. E no Allianz Parque o Santos só tem uma vitória. Foi lá em 2017, desde a inauguração do novo estádio do Palmeiras, é a única que o Santos tem. Para tentar conseguir a segunda vitória, tem um reforço importante. O Gabigol, artilheiro do Santos na temporada e líder em assistências, está confirmado. O Cuca disse que ele era dúvida, mas ele se antecipou e se colocou à disposição para o jogo, está relacionado para a partida, mas o Neymar está fora. O Neymar tem um desgaste físico. Dos últimos 6 jogos do Santos, ele jogou 5 e além, claro, do gramado sintético. O Neymar já disse algumas vezes que não gosta de atuar num campo assim. O Santos entendeu que é melhor não relacioná-lo para não criar nenhuma crise entre os dois. O Neymar está fora, mas o Santos mesmo assim vai tentar vencer para fugir das últimas colocações do Brasileirão. O jogo é 6h30 da tarde amanhã no Allianz Parque. Santos e Palmeiras, o clássico da saudade. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação. O que você achou da provável escalação do Palmeiras para esse confronto contra o Santos? É um jogo muito importante, o Verdão vencendo e dependendo de uma combinação de resultados,
Palmeiras vai disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Temos 32 pontos. O segundo colocado é o Flamengo, que tem 26. Eles têm um jogo a menos ali contra o Mirassol. Palmeiras tem que fazer a sua parte, vencer esse confronto contra o Santos. A gente tem um grande retrospecto aí contra a equipe santista. Dos últimos 17 jogos, Palmeiras venceu 12, empatou 4 e perdeu apenas 1. Então temos todas as condições de vencer mais uma vez. O Neymar parece que não vai para o jogo, né? Tá com medo ali do gramado sintético, mas na minha opinião, é desculpa, torcedor. Sabe que não tem condições de bater de frente aí com o Verdão, que é um time muito mais qualificado, né? O time da Baixada Santista. O time da Baixada Santista, como a gente sabe, está na zona do rebaixamento, 17ª colocação. Muito ao contrário do Verdão, que é líder isolado do campeonato. Então temos todas as condições aí de vencer para esse confronto. Muita expectativa da provável estreia do Paulinho com a camisa do Verdão na temporada de 2026. Praticamente 10 meses, o jogador não veste a camisa do Palmeiras em um jogo oficial. Torcedor, é isso mesmo. Desde aquele Mundial do ano passado, Paulinho, que inclusive marcou um golaço contra o Botafogo, não atua com a camisa do Verdão. Tomara que ele possa fazer alguns minutos. É um jogador que a gente tem bastante expectativa, né? A gente sabe da qualidade. É um jogador que fez história com a camisa do Atlético Mineiro. Foi contratado a peso de ouro pelo Verdão. Infelizmente, não conseguiu ter uma sequência, né? Veio com uma lesão grave, fez 2 cirurgias ali na canela e agora parece que tá treinando normal, não tá sentindo dor. A gente via que antes da segunda cirurgia ele estava treinando com dor, inclusive jogou aquele Mundial sentindo bastante dor no sacrifício, né? Agora, torcedor, tomara que ele possa, né? Quem sabe desempenhar muito bem com a camisa do Verdão. Ele vai jogar apenas alguns minutos, tá sem ritmo de jogo, isso faz muita falta para um jogador profissional, mas é aquilo, torcedor, quem sabe, né? Ele possa emendar numa sequência de jogos, jogue aí sem lesões, sem sentir dor, e eu tenho certeza que ele vai fazer história com a camisa do Verdão. E aí, torcedor, qual a sua expectativa para a estreia do Paulinho com a camisa do Verdão na temporada de 2026? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, e eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.